História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. A Batalha do Salado. 30 de outubro de 1340. Dom Lopo Fernandes Pacheco, meu 22º avô, 3 vezes meu avô, 7º senhor de Ferreira de Aves, rico homem do rei Dom Afonso IV, embaixador a Roma e Castela, mordomo-mor do príncipe herdeiro Dom Pedro, valente cavaleiro na Batalha do Salado, agraciado com a Rosa de Ouro pelo Papa Bento XII. Dom Lopo Fernandes Pacheco, 7º senhor de Ferreira de Aves, rico homem do rei Dom Afonso IV, embaixador a Roma e Castela, mordomo-mor do príncipe herdeiro Dom Pedro, valente cavaleiro na Batalha do Salado, agraciado com a Rosa de Ouro pelo Papa Bento XII, nasceu em 1280 e morreu a 22 de dezembro de 1349, era filho de Dom João Fernandes Pacheco, 6º senhor de Ferreira de Aves e de Dona Esteveinha Lopes, neto paterno de Dom Fernão Rodrigues Pacheco, 5º senhor de Ferreira de Aves e de Dona Constança Afonso de Câmara e neto materno de Dom Lopo Ruiz de Paiva e de Dona Teresa Martins Xira. Dom Lopo Fernandes Pacheco foi 7º senhor de Ferreira de Aves, rico homem do rei Dom Afonso IV, embaixador a Roma e Castela, mordomo-mor do príncipe herdeiro Dom Pedro, valente cavaleiro na Batalha do Salado, sepultado na Capela de São Cosme e São Damião na Sé Catedral de Lisboa. Dom Lopo Fernandes Pacheco, rico homem do Reino de Portugal que viveu durante o reinado de Dom Afonso IV, era filho de Dom João Fernandes Pacheco, de quem herdou o senhorio como 7º senhor de Ferreira de Aves, e de Dona Esteveinha Lopes de Paiva, filha de Dom Lopo Rodrigues de Paiva e Dona Teresa Martins Xira. A sua família tinha bens em diferentes partes do reino, embora a sua maior área de influência fosse na beira onde tiveram o senhorio de Ferreira de Aves, freguesia portuguesa do concelho de Sátão. Biografia. Com Dom Lopo Fernandes Pacheco, 7º senhor de Ferreira de Aves, no século XIV esta linhagem inicia a sua trajetória ascensional. Grande valido, foi talvez o mais importante personagem da corte do rei Dom Afonso IV, o Bravo. Foi marinho-mor, mordomo-mor do infante Dom Pedro, o futuro rei Dom Pedro I, e membro do Conselho do Rei, mordomo-mor do rei e chanceler da rainha Dona Beatriz de Castela, mulher de Dom Afonso IV, e testamenteiro, em 1327, da rainha Santa Isabel. Foi pelo rei Dom Afonso IV encarregado da educação dos seus 2 filhos, o infante Dom Pedro e a infanta Dona Leonor. Em 1317 já aparece como testemunha com o infante Dom Afonso, a quem acompanhou a dotação do mosteiro de Odivelas, em 1318. No conflito de 1319 a 1324, foi partidário do infante, apoiando as suas pretensões e esteve com ele, em 1322, em Pombar ao juramento de paz. Foi encarregue pelo rei de várias embaixadas, a Roma e aos reinos de Castela e de Aragão. Em 1328 foi um dos 40 nobres que foram feitos reféns para responderem pela alcaidaria dos castelos, por Dom Afonso IV quando o rei português e o rei Afonso XI de Castela ratificaram o Tratado de Ágreda de 1304. Como militar e senhor de lides guerreiras, participou, acompanhado por seus escudeiros, na Batalha de Salado, travada no dia 30 de outubro de 1340, entre cristãos e mouros, junto da Ribeira do Salado, na província de Cádiz, sul de Espanha. Devido à sua ligação com a corte, o seu vasto conjunto de bens estava situado numa zona delimitada no curso do rio Tejo na região de Santarém, a segunda localidade mais importante dos itinerários régios e a zona de Lisboa e seus termos. O rei do Olho senhorio de Ferreira de Aves, de onde era natural, pelos muitos serviços que recebeu dele e de sua mulher e pela criação dos infantes, e foi, alçado pelo rei Afonso IV da sua condição natural de cavaleiro à categoria de rico homem, assim como seu filho Diogo Lopes Pacheco. Sepultura na Sé de Lisboa. Dom Lopo Fernandes Pacheco escolheu a Sé Catedral de Lisboa, local também escolhido pelo rei Dom Afonso IV, para repousar eternamente junto do monarca. O seu sarcófago, produzido na oficina de escultores de Lisboa e que data do século XIV, encontra-se na Capela de São Cosme de São Damião na Charola da Sé. A lápide na parede coroando o monumento funerário, que o rei Dom Afonso IV mandou colocar, registra os mais relevantes feitos desta importante personagem. Nela se refere, como relevante, ao importantíssimo facto de ter recebido a Rosa de Ouro com que o Papa Bento XII o agraciou quando visitou a Cúria Pontifícia após ele ter contribuído pela grande vitória alcançada na Batalha do Salado. Família e descendência. Dom Lopo Fernandes Pacheco casou por 2 vezes. A sua primeira esposa foi Dona Maria Gomes Taveira, minha 24ª e 25ª avó, filha de Dom Gomes Lourenço Taveira e de Dona Catarina Martins, sobrinha do chanceler Dom Estevão Anes, de quem teve Dom Diogo Lopes Pacheco, 8º senhor de Ferreira de Aves e um dos assassinos de Dona Inês de Castro, casado com Dona Joana Vasquez Pereira, filha de Dom Vasco Pereira e de Dona Inês Lourenço da Cunha. Dona Violante Lopes Pacheco, minha 23ª e 24ª avó, casada por 2 vezes, a primeira com Dom Martim Vasquez da Cunha, 6º senhor de Tábua e a segunda com Dom Diogo Afonso de Sousa, meu 23º e 24º avô, senhor de Mafra, Ericeira e Anchara dos Cavaleiros. Com descendência de ambos matrimónios.
No ano de 1345 já estava casado com a sua segunda esposa, Dona Maria Rodrigues de Villa-Lobos, minha 22ª avó, que ainda estava viva em 1367, filha do rico homem Dom Rui Gil de Villa-Lobos e de Dona Teresa Sanches, filha bastarda do rei Sancho IV de Leão e Castela e de Dona Maria Afonso Teles de Menezes. Deste matrimónio nasceram Dona Guiomar Lopes Pacheco, casada com Dom João Afonso Telo de Menezes, primeiro conde de Orém e quarto conde de Barcelos, meus 21º avós. Dona Isabel Fernandes Pacheco, chamada de Ferreira, casada com Dom Alfonso Pérez de Guzmán, primeiro senhor de Gibraleón e Oliveira. Foram os pais de Dom Álvaro Pérez de Guzmão, adelantado Mor de Castela, alguacil Mor de Sevilha, e senhor de Gibraleón e Palos. Dona Messia Lopes Pacheco. Dom Lopo Mendes Pacheco, casado com Dona Teresa Pires Forjás, meus 21º avós.